Presidente, uma pergunta que todo mundo quer saber. Quando que a greve vai terminar? A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela vem sofrendo por uma consequência de má gestão administrativa ao longo dos anos, que vem lesando muito a sua capacidade financeira. Estamos aí com um passivo acumulado de cerca de 2,4 bilhões de reais de administrações indevidas do passado. Isso nos traz uma dificuldade muito grande, né? Até não só para a gente tentar sanear esse passivo, mas também para dispor de recursos que nos permitam investir em tecnologia, investir em outros vetores de modernidade que nos assegurem maior e melhor competitividade. A greve, e é bom lembrar que os Correios têm greve todo ano isso vem à tona, vem desgastando a sua credibilidade junto à população. Então, todo ano a gente sabe que nos meses de agosto, julho e agosto, os Correios ameaçam a sociedade com uma paralisação. Nós estamos aí com mais de um mês de paralisação, associada a um momento extremamente indevido, ou que coincidente com a pandemia. Mesmo tendo sido declarados como prestadores de serviços essenciais pelo governo, a categoria não tem entendido dessa forma. Então, de uma maneira muito irresponsável e sem comprometimento com a empresa e com a própria sociedade, vem trazendo essa paralisação. Embora não seja com um número expressivo essa paralisação, eu diria em torno de, no máximo, 20%, mas quando a gente associa a afastamentos que naturalmente ocorrem por conta da pandemia, essa queda, redução da força de trabalho afeta, sim, a empresa e reflete diretamente na confiabilidade, na credibilidade que a empresa deveria ter em melhores condições junto à população. Lamentavelmente, ao longo dos anos, essas greves totalmente dissociados com a realidade da empresa, e neste caso com a realidade, o momento que o país vive, essas greves são extremamente negativas e absolutamente dissociadas daquilo que o povo pretende, daquilo que o povo pretende esperar da empresa, aguardar de uma empresa como prestadora de serviço. E qual que é a expectativa para esse julgamento no TST? Então, o que a gente espera é que o Tribunal Superior do Trabalho tenha uma decisão que tome uma decisão, tenha uma sensibilidade, tome uma decisão que suspenda definitivamente essa greve e que a gente possa, então, retornar ao trabalho que a empresa tem de realizar junto aos seus clientes, aos seus parceiros e à sociedade como um todo. Uma das alegações dos grevistas é que os Correios não querem cumprir o acordo coletivo estabelecido por 2 anos. Por que os Correios não querem cumprir esse acordo? Bom, isso não é verdade. Não é questão de querer ou não querer. Isso não tem uma dose de verdade nessa constatação. A questão foi levada aos tribunais superiores ano passado, ao STF, porque essa decisão de 2 anos, que é uma decisão não muito usual de extensão de um acordo, de duração de um acordo coletivo de trabalho, normalmente é 1 ano, mas estendia a vigência desse acordo para 2 anos e com cláusulas muito pesadas que comprometeriam tremendamente a capacidade financeira, a sustentabilidade da empresa. Então, nós recorremos às instâncias superiores, no direito que é devido aos Correios, e tivemos uma decisão em caráter liminar que foi confirmada recentemente por unanimidade pelo STF, dando vencimento de causa ao que os Correios se manifestaram, ou seja, de 1 ano de vigência do acordo e com as cláusulas que nós apresentamos
com capacidade de cumpri-las. Então não é verdade essa questão de que nós não queremos negociar. Os Correios sempre se mantiveram dispostos a negociar. Os Correios querem cortar direitos dos grevistas, dos trabalhadores? É interessante inicialmente fazer uma diferença entre direitos e benefícios. Direitos são concedidos pela CLT e que os Correios obedecem fielmente. Benefícios são concedidos ao longo do tempo e que os Correios, assim sendo, oferecem aos seus empregados. O que nós fizemos este ano foi um ajuste entre esses benefícios e a própria legislação, a CLT, e há normas também superiores do Ministério da Economia, por exemplo. Então, nós não deixamos de conceder aos empregados aquilo que eles, de fato, têm por direito e benefícios concedidos. Claro que alguns deles, mínimos, pouquíssimos, nós retiramos porque eles não encontram nenhuma sustentação pela própria condição financeira da empresa e pela realidade pela qual o país atravessa no momento de grave pandemia e que essa condição afeta a todos. Eu acho interessante caracterizar também que várias empresas estão reduzindo salários e até demitindo empregados e que os Correios não adotaram essa opção. Nós preferimos manter os direitos e ajustar benefícios, trazendo-os à luz da própria legislação. O senhor poderia dar exemplos de benefícios que vocês querem readequar? Eu teria vários exemplos, mas eu vou me limitar a 3 dessas situações. O primeiro é o adicional de férias. Um trabalhador de uma empresa pública recebe, quando entra de férias, 1/3 de seu salário. Os empregados dos Correios recebem 2/3 de seu salário. Nós temos também uma correção em vista, que é o fornecimento de vale de refeição. O vale-refeição ele é concedido por dias trabalhados. E aqui nos Correios, a norma que está em vigor, que nós estamos levando aí ao TST, que é pagar por 30 dias. Então, queremos reverter isso, trazer a realidade dos fatos. Recebe por dias trabalhados e não por um mês civil de 30 dias. E eu encerraria esses exemplos com o vale extra, comumente chamado como Vale Peru, que é um adicional natalino que o empregado recebe, né, pelo momento de festas, e que só esse, o Vale Peru, representa um impacto para a empresa na ordem de 100 milhões de reais. Se todas as reivindicações dos trabalhadores forem atendidas, qual que é o impacto disso no caixa da empresa? Bom, se todas as propostas da categoria fossem atendidas, o impacto seria da ordem de 1 bilhão por ano, o que inviabilizaria completamente a saúde financeira da empresa, tanto na prestação dos seus compromissos junto à própria categoria trabalhadora, porque isso certamente afetaria a própria capacidade de honrar a manutenção dos salários sem qualquer redução, e ainda a possibilidade de a empresa investir em tecnologia, buscando a modernidade tão necessária para que ela possa sobreviver de uma forma bastante saudável comparado aos seus concorrentes. O senhor diz em investir em tecnologia, né? A gente sabe que os Correios são uma empresa que estão aí no radar do presidente, do Ministério da Economia, para passar por uma privatização. Mesmo que ela vá passar por uma privatização, ainda cabe fazer investimentos? Como é que é isso, presidente? Bom, são coisas diferentes, né? Porque a empresa ela não vai deixar de existir, independente do futuro que se visualize para ela ao final dos estudos, né? Existe um processo de desestatização em curso, ele é construído a várias mãos, Ministério da Economia, Ministério das Comunicações, BNDES e os próprios Correios.
É um processo que a gente chama de top-down, dentro do qual os Correios funcionam como um objeto de estudo. Nós não temos capacidade de interferir nos rumos dos estudos, mas nós oferecemos as informações e o material necessário para as análises que são feitas. Esse estudo já começou por meio de uma consultoria contratada pelo BNDES e que terá aí até o final do ano de 2021 para chegar até as propostas que sejam mais adequadas à empresa e à realidade nacional. E essa vai ser uma discussão que vai ser feita também no nível do Congresso Nacional? Sim. A primeira fase desses estudos inclui, entre outras abordagens, o encaminhamento ao Congresso de um projeto de lei que deverá discutir questões dos Correios como a universalização do serviço postal e outras especificidades da empresa. Já dá para saber quais serviços entrariam nessa desestatização? Não, ainda não. É muito precoce que a gente alinhave qualquer possibilidade, porque estaríamos, inclusive, adiantando estudos que serão feitos pela consultoria. Mas é importante destacar que essa intenção de desestatizar, ou como comumente é chamado de privatizar, né, a empresa, é uma intenção manifestada pelo senhor presidente da República, desde da época de sua campanha, que ele falava muito e ainda fala de retirar o Estado das costas do cidadão. É interessante também a gente entender que a realidade do Brasil exige uma maior participação do segmento privado dentro do setor produtivo. Então, é uma realidade que nós não temos como nos afastar. Temos que adequar, sim, a empresa a essas condições de modernidade, de leveza para que a empresa possa funcionar com uma competitividade junto aos seus concorrentes e deixando o Estado para questões mais sensíveis, como saúde, educação e segurança. E como o senhor avalia o interesse já de empresas, já estão de olho nos Correios? Eu não sei assim, precisar firmar, eu não tenho assim, pessoalmente recebido indicadores nesse sentido. Mas certamente podemos adiantar que em fases posteriores, quando esses estudos estiverem mais concretos e mais consolidados, nós teremos bastante interessados nos Correios, né?